por quê? Ué, tem uma câmera ali, você não tá vendo? Coisa estranha. E essa música? Ó, todo cuidado é pouco, é melhor a gente dar a volta. Ah, que volta! Eu vou dar uma olhadinha naquela câmera. Sei não, hein? Todo cuidado é pouco. Ai, eu tô me sentindo assim, no filme. Vocês estão num filme, ou melhor, num vídeo em que são os principais personagens, os protagonistas. Como assim? Eu nem assinei contrato. E sobre o cachê? E peraí. Um filme? Eu preciso falar com o meu empresário. Será que é vídeo de ação, de romance? Por que eu? Por que nós? Porque vocês não são pessoas comuns. Vocês são profissionais de saúde, gente que trabalha para promover a saúde e para combater a doença. Assim como milhares de colegas em todo o país, são profissionais que, entre muitas atividades essenciais, têm uma missão super, hiper, ultra importante. Missão super, hiper, ultra importante. Ih, ó, todo cuidado é pouco. Esse negócio de filme de ação aí não é minha preferência, não. Não pode ser uma comédia mais leve. Ai, missão super, hiper, ultra importante. Ai, eu quero mais. O alvo de vocês são dois grandes inimigos da população. Duas doenças que são ameaças gravíssimas para a vida e a saúde de adultos e crianças. O sarampo e a rubéola. E o nome do filme? Como vai ser o nome do filme? Já vamos descobrir. Roda a vinheta de abertura. A missão de vocês é contribuir efetivamente para o controle da rubéola, para a erradicação do sarampo e da síndrome da rubéola congênita. Falou em rubéola, eu fico invocado. Eu já trabalhei com crianças com rubéola congênita. É muito triste. Cuidado comigo, rubéola. E se depender de mim, você já era, sarampo. A principal arma para iniciar o combate é a informação. Dentre as maiores dificuldades no combate ao sarampo, por exemplo, estão os mitos e as crenças que cercam a doença. Era uma vez uma doença chamada sarampo. Considerada benigna na infância. Que quanto antes a criancinha pegava, melhor. Mentira! Volta a fita. Eu acabo de detectar um monte de baboseiras. Na verdade, o sarampo é uma doença extremamente perigosa que é melhor não pegar nunca. E mais, para crianças com menos de 2 anos, o sarampo tem complicações ainda mais sérias. Pode até matar. Roda a fita. Mais informação. O agente responsável é o vírus do sarampo. Fonte única de infecção, o ser humano. Características clínicas. Depois de um período de incubação de 7 a 18 dias, surgem manifestações que duram de 2 a 4 dias, com os seguintes sinais e sintomas: febre, em geral elevada, mal-estar geral, tosse seca e irritativa, coriza e conjuntivite. Uma boa pista para o diagnóstico do sarampo são as manchas de Koplik. As manchas de Koplik ocorrem na região interna das bochechas e geralmente surgem na maior parte dos casos. Olá! Atenção para a pergunta, atenção para a pergunta. Na fase seguinte da doença, qual é a lesão característica que aparece no sarampo? O exantema maculopapular. A resposta está certa, Gracinha. Parabéns. Erupção cutânea avermelhada que se inicia na face, geralmente na região retroauricular, e se estende pelo corpo e pelos membros.
A erupção dura de 4 a 7 dias e pode ser seguida de descamação. Ih, isso aí todo mundo sabe o que é sarampo. Todo mundo sabia lá na sua época. As novas gerações conhecem pouco o sarampo. Peraí, você está me chamando de velho, né? A febre permanece normalmente até o 3º dia do exantema. Se ela prosseguir, é um alerta que pode indicar complicações. Mas para descomplicar, eu quero é mais. Mais informações para conhecer e reconhecer o sarampo. É o que eu sempre digo, todo cuidado é pouco. A doença é altamente contagiosa. O sarampo é transmitido diretamente de pessoa a pessoa, através de secreções nasofaríngeas, gotículas e aerossóis expelidas pelo doente ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Quando a umidade relativa do ar é baixa, o sarampo também pode ser transmitido em ambientes fechados, mesmo depois da saída da pessoa doente do local. Ou seja, Todo cuidado é pouco. O período de incubação do sarampo é, em média, 10 dias, contados da data da exposição até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. O período de transmissibilidade se inicia 4 a 6 dias antes do aparecimento do exantema, durando cerca de 4 dias após o seu surgimento. Já pensou esse vírus passeando à vontade por aí? Contaminando a torto e a direito? É por isso que é importantíssimo que nesse período o paciente circule pouco, não é? Evite contato com outras pessoas. A imunidade decorrente da infecção natural pelo vírus do sarampo permanece por toda a vida, assim como a vacina proporciona uma imunidade duradoura. Mas cuidado! Sem imunidade, qualquer pessoa está suscetível ao sarampo. Ele, Ela, vocês... O outro grande inimigo a ser enfrentado é a rubéola. Ah, pode aumentar essas letrinhas aí. Põe bem grande. Rubéola. Isso. A rubéola tem muito em comum com o sarampo. É preciso ficar ligado nas diferenças entre as duas doenças. A fonte de infecção também é o ser humano. A transmissão ocorre por secreções nasofaríngeas e gotículas. A suscetibilidade é como a do sarampo. Qualquer um pode pegar rubéola. O período de incubação da rubéola é em média 17 dias. O período de transmissão começa 5 dias antes e vai até 5 a 7 dias do início do exantema. Em geral, os sintomas da rubéola são moderados. Entre 25% e 50% dos casos, as infecções podem ser assintomáticas e, mesmo assim, pode ocorrer a transmissão da doença. O exantema surge na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se por tronco e membros. Ele é maculopapular, róseo, discreto e excepcionalmente confluente. A erupção tem máxima intensidade em 2 dias e desaparece entre 1 e 6 dias sem descamação. E agora é minha vez de perguntar. Além do exantema, quais são os sinais e sintomas da rubéola? Eu posso pensar? Febre baixa, aumento dos gânglios cervicais e occipitais, artrite e ou artralgia. A resposta está... exata! Parabéns. Obrigada. Que barulho é esse? Até aqui, nós demos uma geral em como reconhecer sarampo e rubéola. Mas faltou dizer as complicações e sequelas que elas podem causar. Terríveis. Assustadoras. Veja só o que o sarampo pode provocar. Olha. O sarampo é uma das doenças que mais diminui a resistência do hospedeiro, facilitando a ocorrência de infecção viral ou bacteriana. Por isso, são frequentes as complicações, principalmente nas crianças até 2 anos, em especial as desnutridas. O sarampo pode provocar broncopneumonias, otites, diarreia, desnutrição e complicações neurológicas. Estas complicações podem deixar sequelas como a diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. Todo cuidado é pouco. Essas complicações
muitas vezes podem causar a morte. Apesar de nem sempre o atestado de óbito indicar o sarampo como causa. Quanto à rubéola, as complicações são raras. Porém, a rubéola é gravíssima quando acomete gestantes, particularmente no primeiro trimestre da gestação. Nesses casos, pode resultar em abortamento, natimortalidade ou síndrome da rubéola congênita. Cuidado! Por trás dessas palavras existe muito, muito perigo. A rubéola congênita se caracteriza por malformações congênitas do coração, deficiências auditivas como a surdez, deficiências visuais como catarata e glaucoma, retardo mental, entre outras. Eu não falei? Todo cuidado é pouco. Por isso que eu quero é mais. Mas, Eu quero é mais é liquidar com sarampo. e com a rubéola congênita? Mas o que é que cada um de nós pode fazer para conseguir isso? O mais importante é ficar atento para as características do sarampo e da rubéola e não esperar por casos típicos. Qualquer caso suspeito deve despertar o alerta. Atenção para a definição de caso suspeito de rubéola. Todo paciente que apresente febre e exantema, acompanhados de linfadenopatia retroauricular e ou occipital e ou cervical, independente da idade e da situação vacinal, alerta! Caso suspeito de sarampo, Todo paciente que apresente febre e exantema, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: coriza, conjuntivite e tosse, independente de idade e situação vacinal, alerta! Identificado o caso suspeito, os passos seguintes são a notificação e a investigação. Todo caso suspeito deve ser notificado obrigatoriamente à vigilância epidemiológica local. e investigado dentro de 48 horas, com o preenchimento correto de todos os campos da ficha de investigação do SINAM. Estas informações são importantes e irão subsidiar as ações de vigilância no município, no estado, em todo o país e até mesmo no continente americano. Os casos notificados devem estar concluídos em 30 dias, para evitar o acúmulo de casos pendentes. A investigação clínica deve ser realizada da forma mais detalhada e completa para que se conheça todos os sinais e sintomas, início, duração e assim por diante, seguido do registro destas informações na ficha de investigação. A investigação epidemiológica visa identificar a fonte de infecção e detectar precocemente surtos e epidemias. Essa investigação visa também a busca ativa de novos casos, através de visitas à residência, Ao local de trabalho à escola. e outros locais frequentados pelo caso. Na investigação laboratorial, deve-se colher a amostra de sangue dos casos suspeitos e encaminhar ao laboratório de referência, no máximo em até 48 horas. A amostra de sangue para sorologia deve ser colhida no primeiro contato do paciente com o serviço de saúde, para evitar que o paciente fique circulando. Lembra por quê, né? Claro, né? Para que o vírus não fique passeando por aí, transmitindo a doença. É isso aí. Depois das investigações, é hora das medidas de controle. Muita atenção para o bloqueio vacinal. O bloqueio é feito de forma seletiva. Deve-se vacinar os não vacinados, O mais rápido possível. incluindo os contatos do domicílio, Da escola, da creche. local de trabalho. O bloqueio é desencadeado a partir da notificação dos casos suspeitos e visa interromper a transmissão das doenças, protegendo a população suscetível. Ué, vai viajar? Eu não, o sarampo. E não vai deixar saudades. Fui. Só que para isso, para manter a erradicação do sarampo, é necessário que todos os municípios vacinem no mínimo 95% de todas as crianças. E a cobertura deve ser homogênea em todas as localidades de cada município.
Encontrei, aqui está ela. Ela? Ela quem? Uma das palavras-chave do nosso trabalho. Prevenção! Para a prevenção de casos e surtos de sarampo e rubéola, a vacinação de rotina nos serviços de saúde é fundamental para a manutenção de altas coberturas vacinais. São importantes também a vacinação indiscriminada em campanhas de segmento, a intensificação da vacinação extramuros, as campanhas de multivacinação e a vacinação de grupos de risco. Entre os grupos de risco estão profissionais da saúde, profissionais da educação, estudantes, trabalhadores da construção civil, trabalhadores de turismo, migrantes de áreas rurais, entre outros. Cada município deve identificar os seus próprios grupos de risco. Alerta máximo! Não falei que isso aqui era um filme de ação? Agora é hora de agir. Quando se trata de caso confirmado ou surto de sarampo, as ações têm de ser mais radicais. É hora da Operação Limpeza! A Operação Limpeza consiste na ampliação do bloqueio vacinal e abrange os locais frequentados pelos indivíduos doentes, se necessário, com a vacinação casa a casa. Ufa! Já cansou? Que nada, se depender de mim, quem não tem descanso é o sarampo! E a rubéola? Não se esqueça da rubéola! Em se tratando de rubéola, a principal medida é a mesma do sarampo. A estratégia fundamental para o controle da rubéola e erradicação da rubéola congênita é a vacinação. A vacinação de rotina consiste em vacinar as crianças a partir dos 12 meses e as mulheres em idade fértil ainda não vacinadas com a vacina tríplice viral. Os períodos pós-parto ou pós-aborto constituem momentos oportunos para a vacinação destas mulheres. A vacinação de bloqueio deve ser realizada nos contatos de forma seletiva a partir da notificação dos casos suspeitos. E muita, mas muita atenção às gestantes. Porque aqui tem outra vida. Todas as gestantes, sintomáticas ou assintomáticas, sejam casos suspeitos, confirmados ou comunicantes, assim como seus bebês, devem ser acompanhados criteriosamente pela vigilância local. As gestantes suscetíveis devem ser afastadas do contato com casos confirmados ou suspeitos durante o período de transmissão da doença. E elas devem ser vacinadas logo após o parto ou o aborto. Bem lembrado. Plano de erradicação do sarampo e o plano de controle da rubéola. Participar ativamente destes planos é essencial para a missão de vocês. É comigo mesmo? Tô dentro! Tô fora! Fora? Fora de dúvida que eu tô dentro. Muito engraçadinho. Estes planos devem ser prioridades do país, dos estados e dos municípios e precisam contar com a participação ampla da sociedade, formando parcerias com universidades, sociedades científicas, ONGs e outras instituições. O objetivo é erradicar o sarampo na região das Américas. Adeus, sarampo. Quanto à rubéola, o objetivo é reduzir a incidência de casos e erradicar a síndrome da rubéola congênita, através da vacinação das crianças e das mulheres em idade fértil. Pode contar, a rubéola congênita vai acabar. O ponto essencial destes planos é a vigilância epidemiológica exercida pelos profissionais ligados à saúde. Esses profissionais somos nós. Vocês. Os planos prevêem a divulgação das ações da vigilância epidemiológica pelos serviços de saúde através dos meios de comunicação, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade civil para implementar as ações de prevenção e controle. É muito importante divulgar os objetivos dos planos, que não tem nada de secretos.
e que precisam de avaliação constante. Através dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica, imunização e laboratório, que incluem a cobertura vacinal, a notificação negativa, a investigação oportuna e a coleta oportuna, é possível avaliar a eficácia do plano de erradicação do sarampo e do plano de controle da rubéola. Melhorando cada vez mais, a nossa missão vai ser um sucesso. Gostei de ver e vou gostar ainda mais de fazer a minha parte. Ai, mais razões pra gente ter, assim, orgulho da nossa profissão, né? Pena que o vídeo tá no fim, né? Mas não se esqueça, as nossas principais armas são o interesse e a curiosidade. Para maiores informações, consulte os manuais, esse site. E agora, tchau e benção. Peraí, onde é que você vai? Você nunca viu filme de ação? Depois que a fita acaba, ela se autodestrói em 15 segundos. Todo cuidado é pouco. A gente vai se desintegrar? Calma, pessoal. Depois que este vídeo acabar, quem corre o risco de desaparecer é o sarampo e a rubéola congênita. O sucesso depende da ação de uma gigantesca rede de profissionais e parceiros, cada um fazendo a sua parte. Ou seja, tudo depende do trabalho de gente como vocês. Valeu. Eu me sinto orgulhoso de ser um ponto nessa rede. Ai, eu me sinto tão importante de ter sido protagonista nessa missão tão importante. Uma missão que dá trabalho, mas é possível de ser cumprida. Depende da gente. É, porque todos nós somos, assim, atores principais nessa missão de sucesso. Sucesso em dobro. Sempre vigilantes. E curiosos. Gostou do vídeo? Ah, adorei. Bacana, né? Didático. Não sabia que era tão legal fazer um vídeo assim. Legal pra nós, mas pra quem escreveu deve ter dado um trabalho. Ah, só pra eles, né? Não, pra gente também. Nossa, e quanta informação, né? Bastante. Eu acho até que a gente não tem que saber tudo, não. Mas eu acho que a gente tem que ficar, assim, atento aos sinais, né? Aos sintomas. Ah, não, é claro. Eu acho que o básico a gente conseguiu aprender, né? E tem que comunicar logo, né? Qualquer sintoma, comunica. Se quiser mais informação, é só telefonar, acessar o site. Ah, o site é bacana, eu entrei lá, dei uma olhada. Ele tem praticamente tudo sobre sarampo lá. É bem informativo. Vou fazer uma massagem pra você. Zé, você tava muito bem no vídeo, olha. Como sempre.